Pessoal, uma dúvida que eu recebo bastante dos meus clientes é sobre o dólar. Se o dólar está caro, se o dólar está barato, se é o momento de comprar, se é o momento de vender e como fazer isso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho desse conceito do dólar e como a gente pode fazer isso. Primeiramente, o dólar está caro, o dólar está barato? É um pouquinho complexo de responder essa pergunta, né? Quando o dólar bateu aí os R$ 4, ele era visto como um valor alto, mas agora que bateu os R$ 6, ele é visto como não estava caro. Tudo bem que veio a crise, né? Mas o câmbio ele é muito volátil, então a gente não consegue ter essa expectativa no curto prazo, se o dólar vai cair, se o dólar vai subir, que depende de N fatores. Mas é a moeda mais forte do mundo, né? Então, por conta disso, é importante sempre ter um pouquinho de dólar na carteira. Então, é legal essa questão do dólar, de você ter esses investimentos em dólar, porque você fica protegido. Quando a crise acabar, e talvez o dólar caia, né? Então, mas eu vou comprar agora e talvez caia. Então, mas essa é a questão, ninguém exatamente sabe quando isso vai acontecer, até quando vai subir, qual vai ser o topo, né? Então, quem tem isso na carteira, fica tranquilo lá, ele já vai ter sempre uma proteção. Como fazer isso, né? Como investir em dólar? Tem várias maneiras de fazer isso, várias mesmo, inclusive você comprar papel físico, que é uma das piores maneiras, né? Mas também é uma maneira piores no quesito segurança, né, comodidade, então é um pouquinho mais difícil. Mas como fazer isso no mercado financeiro? Como eu disse, existem várias formas. Mas eu vou tentar explicar as formas mais fáceis de fazer isso, as formas mais seguras de fazer isso, tá? Então, por exemplo, quais são essas formas? A forma mais simples de todas é através de um fundo cambial. Então, existem fundos de moeda estrangeira que você comprando uma cota desse fundo, você está comprando dólar diretamente. Então, é uma maneira bem simples, bem segura de você fazer isso, né? E de ter um percentual da sua carteira em dólar. Outras maneiras, também via fundo. Você pode comprar bolsa brasileira, né? Ibovespa em dólar. Então, se a bolsa subir e o dólar subir, você vai ganhar nas duas pontas, né? Então, é uma maneira também bem simples, né? Tem fundos que a partir de R$ 500 você consegue fazer isso. E outras formas também, vamos lá. Você pode comprar através de fundo via Bolsa Americana, então você pode comprar o S&P, né, que é um índice americano de bolsa, em dólar também. Então a sua carteira vai estar, de certa forma, exposta a essa variação cambial. E também a questão das ações, do fundo de ações, é que você vai estar exposto em duas pontas, né, tanto na volatilidade da bolsa, como na volatilidade da moeda. Então, se o dólar cair e a bolsa subir, você vai perder numa ponta e vai ganhar em outra, né? Se os dois subirem, é o cenário perfeito. Você vai ganhar em duas vezes praticamente, né? Nas duas pontas. Mas é interessante porque você sempre vai ter ali uma alocação da sua carteira em algo de moeda, né? Um fundo cambial também. Outras maneiras, que até muitas pessoas às vezes compram ações de empresas que são exportadoras, né? Que recebem a sua receita em dólar, mas a pessoa nem sabe que ela está fazendo um hedge cambial, né? Então também é uma forma bem legal. Existem várias empresas, né, que têm exportação em dólar. Então, quando o dólar sobe, ela vai receber mais dinheiro, a receita dela vai subir. Klabin, Suzano são exemplo de empresas que têm essa possibilidade. Tanto é que se você observar o gráfico das duas, né, vai ver que elas subiram bastante desde a crise, porque o dólar subiu, a receita sobe, né? Então elas têm esse. Porém, você comprando elas, você indiretamente está investindo em dólar também, está fazendo aí um hedge cambial. Existem outras formas, por exemplo, mas é um pouquinho, não vou dizer complexo, mas exige um pouquinho mais de conhecimento teórico, que é você comprar mini índice, né, na bolsa, contratos futuros, no caso, né, de dólar, mas é um mercado bem volátil, bem especulativo, né? Se você não tiver um conhecimento prévio sobre isso, a chance de você ter uma perda é muito grande. Então, essas outras formas, né, que eu informei, via fundo, comprar a ação de uma empresa exportadora com receita em dólar, são maneiras mais seguras e mais fáceis, né, de fazer, digamos assim, né? Você não precisa ter ali aquela preocupação que os contratos futuros têm ajuste diário, então todo dia vai sair ou entrar um dinheiro na sua conta. Então exige como eu disse, né, um conhecimento prévio. Mas essas formas são formas bem legais de você ter esse percentual em dólar. Cada investidor, por exemplo, tem um perfil, né? Então, um investidor que viaja mais, então esse tipo de investidor é mais interessante ele ter um percentual maior da carteira dele em dólar, né? Então, se ele quiser fazer um planejamento prévio para uma viagem daqui a um ano,
ele pode investir nesse tipo de produto ao longo desse ano e fazer um preço médio, né? E no final ele pode comprar moeda em espécie ou mesmo usar o cartão de crédito, que é um pouquinho mais caro, mas é uma possibilidade, e depois ele usar esse recurso para pagar essa despesa que ele teve no exterior. Então é uma possibilidade também. Ou mesmo o cliente que não viaja, mas quer ter sim um patrimônio dele dolarizado, né? Não 100%, mas uma quantidade que vai variar de investidor para investidor, né? Então cada um vai ter o seu perfil e cada um vai terá seus objetivos. Então, só para recapitular rapidamente as maneiras de você investir em dólar para a gente encerrar esse vídeo. Fundo cambial, diretamente em dólar. Fundo de ações com exposição em moeda estrangeira, né, com variação em dólar. Você pode investir através de empresas exportadoras, com receita em dólar também. E assim, o próprio papel, né, você pode, eu até comentei que não é a melhor opção, mas você também pode comprar o papel diretamente. E os contratos futuros, que é um pouquinho mais complicado, mas também é uma possibilidade e também você vai estar exposto em dólar de qualquer maneira. Então, basicamente, são essas opções, tá? As mais fáceis, lógico, existem outras maneiras, mas as mais simples de fazer são essas. Qualquer investidor, independente do patrimônio dele, ele vai conseguir estar exposto a esse tipo de produto. Então, basicamente é isso. Dúvidas futuras, quer investir em dólar, não sabe como, não fui claro, não consigo entender, pode me chamar, a gente conversa, eu explico mais detalhadamente, tá? A ideia aqui mesmo é só dar um overview, uma visão geral das opções e nós irmos conversando ali no dia a dia e traçar a melhor opção para o seu perfil. Então, obrigado pelo tempo e desejo uma boa semana a todos nós. Até mais, tchau, tchau.